Jair Bolsonaro voltou aos holofotes da mídia internacional. Isso porque o jornal estadunidense The New York Times noticiou a estadia um tanto quanto duvidosa de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, em Brasília. A suspeita foi levantada por conta da data dessa visita. Bolsonaro estava lá entre os dias 12 e 14 de fevereiro. Menos de uma semana antes, o ex-presidente tinha sido alvo da Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2023. E ele acabou tendo o passaporte retido. A câmera de segurança da embaixada registrou uma verdadeira festa do pijama. Bolsonaro levou travesseiro, cafeteira, pediu pizza e até recebeu a visita do filho 02, Carlos Bolsonaro. A defesa justificou a hospedagem do ex-presidente como, abre aspas, para manter contato com autoridades do país amigo, fecha aspas. Bolsonaro tem uma relação próxima com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que também é de extrema-direita, mas ele já não ocupava mais o cargo de líder de Estado. O ministro Alexandre de Moraes solicitou um parecer da PGR sobre as justificativas que foram dadas pela defesa do ex-presidente, e o embaixador Miklos Raumai também foi convocado para prestar esclarecimentos para o Itamaraty. Juristas estão avaliando que Bolsonaro estava buscando refúgio político e proteção na embaixada, evitando uma eventual prisão no caso de um cerco policial e judicial se fechar de vez sobre ele. Terça-feira, 2 de abril de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast da Notícia, com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. E já faz alguns dias que uma notícia importante tem sido a estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro na embaixada húngara. A gente vai conversar sobre isso, quais são as implicações jurídicas e o que está em jogo nessa situação. Eu vou conversar com o Dr. Rafael Valim, que é advogado e doutor em Direito Administrativo. Dr. Valim, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL e ao Em Detalhes também. Obrigado, Gabriela. Uma satisfação participar do seu programa e te agradeço demais pelo convite. Eu que agradeço, doutor, e eu quero perguntar primeiro, nesse início de conversa, a respeito da manifestação da Procuradoria-Geral da República, porque o prazo começou a contar nessa semana, a PGR tem 5 dias para se manifestar sobre esse caso, e a gente tem talvez um termômetro, e aí eu quero ver a sua avaliação nesse sentido, porque a PGR já se manifestou de forma contrária à liberação do passaporte do Bolsonaro, porque ele havia pedido essa liberação para poder ir até Israel fazer uma visita. Mas, por outro lado, já era também, não existia uma expectativa de que fosse liberado esse passaporte, né? Até por ser uma medida cautelar do STF. Agora, a gente tem pouco tempo também de manifestações e do Paulo Gonet, né, do novo PGR. O que a gente pode esperar a contar desse prazo? A gente deve ter realmente um retorno, uma manifestação da PGR dentro desses 5 dias? Sim. Cabe agora à Procuradoria-Geral da República opinar sobre esse fato, de acordo com a solicitação do ministro relator, do Alexandre de Moraes. É realmente difícil fazer esse exercício de futurologia, de como será o posicionamento, né, da PGR, mas o fato é que considerar essa estada do Bolsonaro na embaixada húngara como uma tentativa de se furtar à justiça criminal, pode levar à conclusão de que seria necessário agravar esse quadro de medidas cautelares contra o ex-presidente, o que, em palavras bem simples, poderia levar à decretação da prisão do ex-presidente. O que nós sabemos é algo muito sensível e francamente, não me parece, eu ficaria surpreso
se a PGR, nesse momento, deliberasse nessa direção, né? Pelas implicações políticas, sociais de tal ato, né? Então, é claro que é difícil fazer essa adivinhar o que a Procuradoria vai decidir, mas seria algo muito, muito impactante e, embora tecnicamente viável. Muito bem. Eu pergunto sobre isso também, levando em consideração a viagem do ex-presidente Bolsonaro para os Estados Unidos, né, trazendo um pouco do contexto de quando ocorreu essa visita do Bolsonaro na embaixada, né? Porque houve essa visita aos Estados Unidos depois da articulação de um golpe, né, que culminou no 8 de janeiro de 2023. A divulgação da reunião ministerial aconteceu justamente durante o Carnaval, que foi quando fica evidente, pelo menos na minha avaliação e na avaliação de muitas pessoas, que a ida de Bolsonaro até a embaixada da Hungria por 2 noites seria provavelmente por um pedido de asilo político. O que falta ser apurado, doutor, para a gente ter algum tipo de penalização de fato? Veja, o que nós estamos tratando aqui seriam comportamentos que pudessem a conclusão de que Bolsonaro tenta se furtar a aplicação da lei penal, para dizer assim, no linguajar, no juridiquês. Ou seja, ele tenta fugir da justiça. É isso que nós estamos tratando. Nós não estamos em meio a uma medida cautelar, né? Só para as pessoas entenderem, né? Em meio a várias medidas cautelares, entre as quais a própria retirada do passaporte, né? Proibição de comunicação entre diversas medidas cautelares. Então, o que nós estamos tratando aqui, claro que é algo muito sério, que deve ser apurado, inclusive, me parece que até agora as autoridades da embaixada serão ouvidas, né? E o próprio ex-presidente foi ouvido. Então aqui nós não estamos tratando propriamente do que ele fez, da tentativa de golpe, senão que de medidas que visam assegurar uma eventual condenação, né, ou a efetivação da condenação do ex-presidente, né? E nesse ponto, Gabriela, é importante lembrar do caso do Daniel Silveira. Justamente, eu ia trazer isso e te pedir essa comparação. O ministro Alexandre de Moraes já considerou, no caso do Silveira, que o fato de terem sido veiculadas notícias de que ele buscava asilo político, isso foi suficiente para a manutenção de uma prisão preventiva. Ou seja, o ministro já considerou uma situação, não digo semelhante, porque não houve aqui um asilo, embora se a gente for levar também em consideração esses 2 dias que ele ficou, na verdade não foi um pedido não houve, pelo menos que a gente tenha notícia, não houve um pedido de asilo, mas é como se asilo diplomático ele tivesse durante esses 2 dias que ele lá permaneceu. Porque naquele momento ele estava inalcançável pela justiça brasileira, né? E não porque se trata de um território estrangeiro, como muitos dizem, né? Não é isso. As embaixadas não são território estrangeiro incrustados em território nacional, mas há uma imunidade em torno desses territórios, das embaixadas, e uma vez dentro desse território, o nacional que ali estiver pode gozar desse benefício, uma vez decretado pelo presidente da República, no caso aqui da Hungria, de um asilo ou de uma proteção contra a justiça brasileira, né? Então,
esse precedente do Alexandre de Moraes é muito importante para balizar essa situação, embora, de novo, a gente saiba que o direito não funciona só pela técnica ou pelos precedentes, e uma coisa é julgar o Silveira e outra coisa é julgar o ex-presidente Bolsonaro, né? Embora assim, não, em termos ideais, não fosse conveniente a gente dizer dessa forma, né? Que, enfim, o processo não deveria ter capa, como a gente diz, né? Não deveria haver essa distinção entre aqueles que são julgados, mas a gente sabe que na prática isso acaba acontecendo. Pois é, era justamente o que eu ia te perguntar, doutor. Eu ia fazer esse comparativo com o Daniel Silveira, que é bastante similar, que o ministro decidiu por uma prisão preventiva, e no caso de Bolsonaro poderia existir, eu te pergunto, uma saída intermediária. E também, já que a gente está falando sobre medidas cautelares que poderiam ser adotadas, o que seria mais adequado e o quanto o contexto político também é importante para essa decisão? Porque o que muitos analistas dizem é que o Alexandre de Moraes é provável que ele deixe para prender o ex-presidente Bolsonaro quando acontecer o trânsito em julgado, né? E aí o senhor vai poder explicar muito melhor do que eu. Mas porque nesse momento o Bolsonaro ainda poderia, e a defesa dele também, tentar reverter na justiça, né? No caso de uma preventiva, mesmo já tendo até uma base para efetuar essa prisão, como nesse caso da embaixada. Então eu pergunto para o senhor se o senhor avalia que a justiça vai esperar justamente para prender o Bolsonaro, se o ministro vai esperar com base nesse contexto político que a gente está conversando aqui. De novo, é muito difícil a gente fazer esses prognósticos, né? É muito, muito difícil. Mas eu tendo a acreditar que o Supremo Tribunal Federal terá uma postura mais cautelosa nesse caso, né? Pode ser que a decretação de uma prisão inclusive atrapalhe o andamento do próprio processo, né? Tumultue o andamento do processo e que talvez o ministro determine, olha, eu decido agora que você está proibido, embora sejam coisas óbvias, né, mas proibido de frequentar embaixadas, ele pode decretar essas novas proibições, embora sejam óbvias, né? Como alternativas à decretação da prisão, que é a medida cautelar mais grave, como todos nós sabemos. Então, me parece que o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, tende a ter uma postura mais cautelosa, de modo a assegurar o próprio andamento, o bom andamento do processo, né? Claro, a defesa do Bolsonaro disse lá naquela manifestação, uma manifestação confusa, que não se trata, ou não se tratou de uma tentativa de fuga da justiça, ou de asilo, nada disso, enfim, eles estão negando isso e dizendo que ele nunca deixou de comparecer às audiências, ou nunca deixou de responder às intimações que recebeu, aquele discurso padrão. Mas, num caso de tamanha repercussão, e a gente tem exemplos recentes de tudo isso que nós estamos dizendo, pode ser que nesse caso o STF prefira uma análise do objeto dessa ação, e que, se o Bolsonaro for condenado, né, porque também não dá, embora se trate aqui do Bolsonaro, por quem eu particularmente tenho uma repulsa pública e notória, não se pode admitir, num Estado democrático de direito, que mesmo um Bolsonaro tenha o seu destino já traçado por ocasião do início do processo.
penal. Isso é uma garantia básica do Estado Democrático de Direito. Então, até para aquelas pessoas que a gente abomina ou cuja conduta são absolutamente antitéticas ao que a gente imagina como uma sociedade democrática, mesmo a essas pessoas a gente precisa aplicar e defender a aplicação das garantias fundamentais previstas na Constituição Federal. Sem dúvida, o senhor ressaltou aqui a manifestação da defesa de Bolsonaro, então só para não deixar passar, né, eles fizeram uma nota e usaram alguns adjetivos, como por exemplo, ilógico supor que o motivo da estadia de Bolsonaro na embaixada seria para pedir asilo político, né? E que ele não teria motivos para temer uma improvável, reprovável e incabível prisão preventiva. Foi algumas das palavras que os advogados usaram aqui para fazer essa defesa em nota. Agora, só para a gente também não perder essa explicação, doutor, eu queria aproveitar e perguntar a respeito do que poderia ser feito a respeito disso, que não uma prisão preventiva ou medidas mais drásticas, vamos dizer assim, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. Seria possível alguma outra medida cautelar, por exemplo, e como, de fato, nesse caso da embaixada, já que a gente está falando aqui, e até o senhor já explicou muito bem o que estaria em jogo quando a gente está falando de passar 2 noites dentro da embaixada, como, por exemplo, não estar sujeito, né, às nossas leis, uma vez que você está dentro da embaixada. Então eu pergunto, o que poderia ser feito para evitar uma eventual fuga, né, que essa é a preocupação principal desse caso que a gente está conversando, não é isso? Uhum. Exatamente. Você acabou de dizer, você perguntou, mas já respondeu. As alternativas, claro que as cautelares têm vamos dizer assim, uma gama enorme de possibilidades, mas algumas delas, de modo a evitar a prisão, poderia ser desde proibições explícitas, no caso de frequentar embaixadas ou permanecer em embaixadas, o que seria um pouco ridículo dizer isso, mas pode haver essa determinação, até mesmo a determinação de uso de tornozeleiras ou coisas do gênero, né, de modo a evitar a decretação da prisão, né. Embora, como vários colegas, professores de processo penal, eu não sou um processualista, mas muitos até estavam brincando, olha, isso daqui é o exemplo que a gente usa em sala de aula, quando fala de prisão preventiva. Né? Muitos processualistas, garantistas, ou seja, que têm uma preocupação com a defesa e com os direitos dos acusados, muitos se colocaram de uma maneira muito favorável à decretação da prisão, num caso como esse. Porque, convenhamos aqui, vamos fazer um exercício também, né, de análise essa estada do Bolsonaro. Não tem nada a ver, e isso é certo, porque o que nós estamos querendo dizer aqui é como o Supremo Tribunal Federal pode interpretar isso no bojo do processo e avaliando as consequências de uma eventual prisão, né? Nós estamos avaliando isso, mas é certo que a permanência dele na embaixada nada tem a ver com aqueles motivos que ele alegou, de que ele estava lá tratando de assuntos com a Hungria, ninguém é inocente, ingênuo, para acreditar nas razões que ele alegou. É certo que ele estava ali, naquele período, tentando se proteger num momento em que havia uma grande turbulência, por assim dizer, no processo dele, e tratando eventualmente de desdobramentos do processo e
até mesmo tentando alinhar um eventual asilo com o governo húngaro. Né? Isso não precisa de grande ciência para imaginar isso. Exatamente. Eu quero aproveitar e perguntar também, a gente falou aqui sobre medidas cautelares. Depois que a gente teve as imagens divulgadas pelo New York Times do Bolsonaro chegando à embaixada, o tempo de estadia, a gente soube também que o ex-presidente recebeu a visita do filho dele, né, do Carlos Bolsonaro, na embaixada. E aí, doutor, entram alguns aspectos aqui, porque não seria proibido que o Carlos Bolsonaro visitasse o pai na embaixada. O que estaria em jogo aqui? Que tipo de preocupação o processo tem que levar em consideração? Por exemplo, que Bolsonaro tivesse descumprido alguma medida cautelar dentro da embaixada, como entrar em contato com outras pessoas envolvidas em investigação. O que deveria ser observado nesse caso e de que forma a visita do Carlos Bolsonaro poderia juridicamente ter alguma implicação? Francamente, eu não vejo como isso teria relevância jurídica, né? O fato do filho estar lá também. É claro que isso demonstra, mais uma vez, que a visita nada tinha a ver com aqueles motivos que o Bolsonaro depois deu como explicação. Né? O fato do filho estar lá mostra que, embora tenha havido sempre essa mistura na carreira do Bolsonaro entre os aspectos familiares e os aspectos políticos, mas mostra que havia essa confusão e eles estavam ali cuidando de assuntos pessoais. Né? Me parece que pode levar a isso também. Seria mais um indício de que a estada dele na embaixada tem a ver com assuntos particulares e não assuntos políticos de um ex-presidente tratando com outro Estado. Né? Então, agora, as próprias cautelares já aplicadas contra o Bolsonaro já revelam uma preocupação do ministro relator em relação a essa possível fuga ou essa possível subtração do Bolsonaro à justiça brasileira, de que é prova eloquente, inquestionável, a retirada do passaporte. Né? E no fundo, essa estada na embaixada pode ser interpretada como um descumprimento, desde logo, das medidas cautelares aplicadas contra ele. Né? Então, tudo isso pode ser, como também as próprias condições para a decretação dessas cautelares são geralmente constam da lei mediante conceitos indeterminados, muitas vezes expressões abertas, entra aí também um papel muito importante da interpretação do juiz que está conduzindo o caso. Acho que eu falei demais, Gabriela. Não, que é isso. Quero agradecer pelas explicações detalhadas aqui para a gente entender mais sobre esse caso, sobre todo também esse imbróglio envolvendo o caso da embaixada com o ex-presidente Bolsonaro. O doutor em Direito Administrativo, advogado Rafael Valim. Prazer para a gente, doutor, receber o senhor aqui. Volte sempre, portas sempre abertas. Um abraço e até mais. Obrigado. Um abraço. Obrigada. Prazer. A gente continua por aqui nesse finalzinho, porque eu tenho alguns recadinhos finais para te passar, antes de te lembrar que o Em Detalhes está no YouTube sempre às 10h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, mas a gente está organizando mais uma aula inédita aqui no Brasil. A gente conseguiu uma aula com Elliot Aronson, que é o maior
psicólogo, um dos maiores psicólogos sociais do mundo, e essa aula vai ser gratuita, então você pode se inscrever para participar em detalhesicl.com.br. Só para dar um gostinho aqui do que você vai encontrar, ele é autor daquele best-seller O Animal Social, que é o livro favorito do Edu Moreira, e também ele criou alguns conceitos como dissonância cognitiva. O professor Castro Rocha sempre usa aqui para explicar para a gente nas conversas que a gente tem sobre extrema-direita, sobre manipulação, bolsonarismo. Então, é muito importante a gente entender esse contexto que a gente está vivendo hoje, principalmente tem tudo a ver com esse contexto político que a gente está vivendo no Brasil. Fica a dica, então, anota na sua agenda, vai ser no dia 7 de abril, que é o próximo domingo, às 8 horas da noite. Você tem que se inscrever, lembrando, a aula é de graça, mas tem que fazer sua inscrição para poder assistir a aula, que é completa, gratuita, ao vivo para você. Não esquece e não deixa de se inscrever. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos, se você está me acompanhando pelo YouTube. Na sequência tem Rolê CL e 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Lembrando também que a gente está nas plataformas de áudio, sempre disponível para você de manhãzinha, com episódios de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Você já deve ter ouvido falar do conceito de dissonância cognitiva, por exemplo. Já deve ter ouvido falar de psicologia social. Vários termos que você ouve falar, eles não surgiram do nada, eles foram criados. E o ICL tem a alegria de falar para vocês que vamos apresentar uma aula com o maior nome da psicologia social do mundo. Em todo o planeta, poucas pessoas entendem tanto o comportamento humano como Elliot Aronson, que escreveu esse livro, O Animal Social. Elliot Aronson é o psicólogo mais premiado dos Estados Unidos. É como se fosse um Freud que está vivo aqui, entre nós, com 92 anos de idade e uma lucidez que impressiona. Uma das conversas mais reveladoras que você vai assistir na sua vida e que para você participar é super simples. Só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. E no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite, participar gratuitamente com a gente. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro.